Fala galera, Agnaldo Júnior aqui novamente. Nessa segunda aula, tratando de assuntos de fenômenos de transporte 2, mais especificamente os assuntos de coeficiente convectivo médio para superfícies e transição de escoamento laminar para turbulento. Na aula passada eu já trouxe algumas definições e informações pertinentes a formulário que a gente vai utilizar para resolver questões, assim como especificidades sobre cada um dos temas. E nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios desses respectivos assuntos para melhorar a nossa fixagem. Eu venho trazer aqui a questão 6.14 do livro do Incropera, a sexta edição. É um livro comumente usado nessa disciplina. E o problema diz: considere o escoamento de ar sobre uma placa plana com comprimento L igual a 1 metro, sob condições nas quais a transição ocorre em XC igual a 0,5 metros, baseado em um número de Reynolds crítico igual a 5 vezes 10 à quinta. Alternativa A diz: calculando as propriedades termofísicas do ar a 350 Kelvin, determine a velocidade do ar. Alternativa B diz: nas regiões laminar e turbulenta, os coeficientes convectivos locais são, respectivamente, o H laminar, x é igual ao C laminar vezes x elevado a menos 0,5, e o coeficiente convectivo turbulento, da variável x, é igual ao C turbulento, que multiplica x elevado a menos 2, onde a temperatura é de 350 Kelvin, o C laminar é 8,845 watts por metro elevado a 3 meios vezes Kelvin, e o C turbulento é igual a 49,75 watts por metro elevado a 1,8 vezes Kelvin, e possui uma unidade de metros. Desenvolva uma expressão para o coeficiente convectivo médio, H laminar, como uma função da distância frontal, x, para a região laminar, tomando x como estando entre 0 e o x crítico, de acordo com o número de Reynolds. E a letra C diz que desenvolva uma expressão para o coeficiente convectivo médio, H turbulento, variável x, como uma função da distância da aresta frontal x, para a região turbulenta, tomando x como estando entre o número crítico, de Reynolds, e o comprimento total L, Pronto, a partir disso, a gente parte para a solução, que diz que, a partir das propriedades termofísicas do ar, a 350 Kelvin, determinar a velocidade do ar. Vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de fazer é estabelecer os dados para esse tipo de questão, para deixar ainda mais claro onde a gente vai encaixar cada um desses dados para chegar ao resultado daquilo que nos é proposto. A gente tem que a temperatura do fluido, no caso do ar, está a 350 Kelvin. O comprimento da placa onde esse fluido vai estar incidindo é de 1 metro. E o x crítico, ou seja, até onde o meu escoamento é laminar, é de 0,5 metros. Pronto, a gente já sabe que a lei física que relaciona esses dados, aquilo que nos é pedido, é o número de Reynolds, que a gente pode entender como forças de inércias por forças viscosas, ou seja, ou o nosso ρ multiplicando a velocidade vezes o comprimento dividido pela tensão de desalhamento, ou a nossa velocidade vezes o nosso comprimento crítico dividido pela viscosidade. Tudo isso igual a 5 vezes 10 à quinta. Essas são formas equivalentes de usar a fórmula de Reynolds, sabendo o seu número crítico, que é um valor constante, e um termo adimensional, que é 5 vezes 10 à quinta. Essas duas fórmulas elas são equivalentes para tratar do número de Reynolds,
E a partir dessas propriedades termofísicas, a partir de valores já pré-estabelecidos que constam em tabelas, a gente consegue constatar essas propriedades aqui do ar, né, a essa temperatura de 350 Kelvin. Então, se eu tenho essas duas formas que são equivalentes, que vão me resultar o mesmo valor para o número crítico de Reynolds, eu escolhi usar essa daqui, que eu destaquei em vermelho, porque é uma expressão menor, e os dados a gente encontra a partir de tabelas, né? Então, a partir dessas tabelas, nós vamos ter as propriedades termofísicas dos gases, nesse caso do ar, a uma dada temperatura, né? Variando aí. Então, aqui de acordo com a tabela A.4, né, que descreve essas propriedades, nós vamos ter temperatura, massa específica, a viscosidade, tensão de cisalhamento e diversas outras propriedades. E para o ar, nós vamos ter que a 350, essas são algumas propriedades que eu destaquei. Para o ar, a 350 Kelvin, né, nós vamos ter que, eu destaquei todos esses valores que a gente poderia usar, mas especificamente o que nós usaremos, né, vai ser o número de Reynolds, que é crítico, né, 5 vezes 10 à quinta, é igual a velocidade vezes o x crítico de Reynolds dividido pela viscosidade. Então, a partir disso, como eu quero encontrar, a questão pede para eu determinar a velocidade do ar que vai estar atuando por essa placa de 1 metro, eu uso essa expressão e, como eu quero a velocidade, é só isolar esse termo na equação. A velocidade vai ser o número de Reynolds que multiplica a viscosidade, tudo isso dividido pelo número crítico de Reynolds, né, o x crítico, que foi fornecido. Fazendo as devidas substituições de valores na fórmula, nós vamos ter que a velocidade do fluido sobre a placa vai ser 5 vezes 10 à quinta, tudo multiplicando 20,92 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 0,5. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter que a velocidade do fluido sobre a placa vai ser de 20,92 metros por segundo. Okay? É uma questão básica de início, basicamente substituir em fórmula, né, os dados que a gente estabelece de início, consultar alguma tabela quando a questão não fornecer os dados, todos esses valores necessários nós podemos encontrar em tabelas. Nessa alternativa B, ele diz, nas regiões laminar e turbulenta, os coeficientes convectivos locais são, respectivamente, H laminar na variável x é igual ao C laminar, que multiplica x elevado a menos meio, e o H turbulento na variável x é igual ao C turbulento, que multiplica x elevado a menos 2, onde a temperatura é de 350 Kelvin, o meu C laminar é igual a 8,845 Kelvin, dividido por 3 meios vezes Kelvin, e o meu C turbulento é igual a 49,75 watts, dividido por metro elevado a 1,8, que multiplica Kelvin, e possui unidade de metro. Desenvolva uma expressão para o coeficiente convectivo médio H barra laminar na variável x como uma função da distância frontal x para a região laminar, tomando x como entre o intervalo de 0 até o x crítico. Uma forma da gente conseguir visualizar essa situação, né, é que ele pede para a gente calcular o H barra para a região laminar, ou seja, a gente vai ter aí a nossa função variando de 0 até o x crítico, né, de Reynolds, que a partir desse x crítico nós vamos ter o nosso escoamento turbulento. Então, como ele pede o nosso coeficiente convectivo médio laminar, ele quer uma expressão que demonstre essa transferência de calor por convecção na região laminar. Então, por isso que ele dá esse intervalo até o x crítico, porque passando disso já se torna um escoamento turbulento. Mas, só como forma de deixar ainda mais explícito, a gente já pode ver aqui alguns dados que nós vamos trabalhar, né? Que é o meu
H laminar na variável x é igual ao C laminar, que multiplica x elevado a menos meio. E a nossa temperatura, como já foi mostrado, é de 350 Kelvin. E o meu C laminar é de 8,845. Para deixar isso ainda mais compreensível, a gente consegue observar graficamente que, tendo uma placa plana e tendo um fluido a uma dada temperatura escoando sobre essa placa a uma dada velocidade, nós vamos ter regiões onde esse fluido vai apresentar um comportamento laminar e vamos ter regiões onde esse fluido vai apresentar um comportamento de escoamento turbulento. O que vai definir esses limites, né, para tipo de escoamento laminar e turbulento vai ser justamente o valor do meu XC, né, que é o X crítico. E a nossa expressão que devemos calcular vai ser com base nesse parâmetro do X crítico, né? Nós queremos uma expressão para representar o coeficiente convectivo médio laminar, né? Até essa região do X crítico. Então, a gente pode fazer isso, né, a partir da equação do coeficiente local médio, que diz que o H barra é igual a 1 por L, que multiplica a integral de 0 a L de H dx. Pronto. Basicamente, nós vamos integrar até o comprimento XC, ou seja, até o comprimento X crítico. Se nós queremos para que o escoamento ele seja laminar, nós vamos ter como limite de 0 até o X crítico, tal como a questão nos diz. Então, nós pegamos essa equação, né, do coeficiente convectivo local médio e, a partir dela, nós vamos ter que o H barra é igual a 1 dividido por XC, que multiplica a integral de 0 até XC de H dx. Nós podemos fazer que, para o meu coeficiente convectivo médio laminar, nós faremos 1 dividido por x crítico, que multiplica a integral de 0 até o x crítico, tendo o meu h como sendo a equação já fornecida pela questão, né? A minha equação do h laminar vai ser x laminar, que multiplica c laminar, que multiplica x elevado a menos meio dx. A partir de agora é só integrar esse termo. Nós vamos ter que o meu H barra laminar vai ser o X crítico é constante, o C laminar também é constante, porque já foi dado, então nós podemos retirar esses termos da integral, deixar eles multiplicando, e vamos integrar somente com base na incógnita x, né? E nós vamos ficar com a nova expressão, que o H barra laminar é igual ao C laminar dividido por XC, vezes a integral de 0 até XC de x elevado a menos meio dx. Integrando esse termo, nós vamos ter que o H barra laminar vai ser igual ao C laminar dividido por x, que é um termo constante, e nós vamos calcular a derivada desse termo aqui, tendo como primitiva x elevado a meio dividido por meio, nesse intervalo de integração aqui, inferior e superior, de 0 e xc. Basicamente, agora é só onde tiver x, nós vamos substituir para esses intervalos, né, e fazer a subtração deles. Nós vamos ficar com o H barra laminar igual a 8,845, que já foi um dado fornecido pela questão, dividido pelo x crítico, que multiplica. Fazendo a substituição desse intervalo dentro da nossa função, nós vamos ter que o x crítico elevado a meio dividido por meio menos 0 elevado a meio dividido por meio. Esse termo vai zerar, né? Porque a gente substituiu o zero no lugar de x e esse termo já não vai influenciar em mais nada. Fazendo agora esse produto final, nós vamos ter que, colocando 5 para essa primeira parte, dividindo 8,845 dividido por 0,5, que multiplica o x crítico
elevado a meio dividido por x crítico, nós vamos ficar com a expressão final de h barra laminar é igual a 17,69 vezes x elevado a menos meio, ou ainda h barra laminar é igual a 2 vezes o h laminar de x, ou seja, o h laminar de x é igual a o c laminar de vezes x elevado a menos meio. Esse valor do h barra laminar, ou seja, o meu coeficiente convectivo médio, equivale a 2 vezes o meu coeficiente local. Então, por isso que eu fiz essa relação. E nós vamos ter como resposta final uma dessas duas opções. Essa alternativa C pede para a gente desenvolver uma expressão para o coeficiente convectivo médio, h barra, para a região turbulenta, como sendo uma função da distância da aresta frontal x para a região turbulenta, tomando x como entre o intervalo de x crítico até L. Então, basicamente, nós vamos calcular, né, o nosso coeficiente convectivo turbulento para esse intervalo do x crítico até L. E sabendo que, de acordo com a apresentação da questão anterior, nós temos uma placa plana que vai ter um início, uma região intermediária e uma região final. Nós adotamos, né, dividindo essa placa, por exemplo, em três partes, nós vamos ter uma parte equivalente a um zero do comprimento dessa placa. Nós vamos ter uma região x crítico, né, que é ali que vai determinar se o nosso escoamento ele é laminar ou turbulento. E nós vamos ter uma região que vai ficar ao longo de todo o comprimento da placa, né, que vai representar esse comprimento total. E nós podemos chamar esse comprimento total L da nossa placa de x. Vamos adotar essa definição para que a gente consiga desenvolver os cálculos de maneira satisfatória e correta. A partir disso, dada, né, a equação do coeficiente local médio, nós temos que a equação é h barra, que é igual a 1 por L, vezes a integral de 0 até L, de h dx. Observe que agora nós pegamos do início, da região inicial da placa, né, até o final da placa. Do início até a ponta da placa, ou seja, pegamos a placa da sua região inicial, né, 0, até a sua região final, né, que é um comprimento L total. A partir disso, agora a gente vai integrar até o comprimento x, ou seja, até o comprimento L. Pegando, a partir dessa equação do coeficiente local médio, nós vamos ter que, para o h barra turbulento, nós vamos ter que isso é igual a 1 por x, que multiplica a integral de 0 até o x crítico, né, do C laminar, que multiplica x elevado a menos meio dx, mais 1 dividido por x, vezes a integral de x crítico até L, que nós vamos ter como a parte central da integral o C turbulento vezes x elevado a menos 0,2 dx. Observe que nós pegamos aqui, para calcular esse coeficiente convectivo local médio, nós pegamos justamente por aquilo que eu falei. Nós pegamos de 0 até um x crítico e desse x crítico até o comprimento total. Então, nós dividimos esse cálculo em duas partes, uma para a região laminar e outra para a região turbulenta. E como eu quero até o meu comprimento total, eu fiz essa divisão, vou calcular a partir dessa equação do coeficiente local médio. Somando essas integrais, eu vou ter o meu h bar turbulento, ou seja, ao longo de toda a placa, né, passando pela região laminar até que chegue à região turbulenta, para que eu tenha uma expressão que represente esses comportamentos ao longo de uma placa de comprimento L. Por isso que eu fiz essa definição aqui. Eu já coloquei aqui de forma mais direta, né,
as funções, né, que a nossa questão ela nos fornece, lá no início, no enunciado. Aqui, para esse C laminar, nós teríamos nosso H laminar, e aqui nós teríamos nosso H turbulento. Mas já como uma forma de adiantar, eu já coloquei os valores aqui, dados fornecidos pela questão. Pronto, a gente pode proceder calculando a integral. Para esse primeiro termo aqui, nós vamos ter que o H turbulento é igual a... Esse C laminar é constante, então ele pode sair da integral. E nós vamos ficar com C laminar dividido por x vezes... nós temos esse x elevado a menos meio. A primitiva disso aqui vai ser x elevado a meio dividido por meio. Isso dentro dos intervalos de integração de 0 até o x crítico, tal como está aqui em cima. Tudo isso mais a integral dessa segunda parte para a região turbulenta. O meu C turbulento, né, também é constante, então pode sair da integral, dividindo x vezes... Agora esse termo aqui, x elevado a menos meio, as primitivas desses termos vão ser x elevado a 0,8 dividido por 0,8. Isso dentro dos intervalos de integração do x crítico até o comprimento L total. Agora ficou fácil, né? É só dar continuidade nesses cálculos, fazendo que o meu H turbulento, H bar turbulento, né, vai ser igual a... Se nós observarmos nessa expressão toda aqui, vai ter um termo que vai estar se repetindo nas duas parcelas dessa soma, que é o termo x. Então, eu posso tirar esse termo, colocar o fator comum em evidência, já para deixar os nossos cálculos ainda mais simplificados. Então, nós vamos ter que o nosso H barra turbulento é igual a 1 por x. Aí toda essa parte vai se repetir, né? Vezes o C laminar, vezes x elevado a meio, dividido por 0,5, dentro do intervalo de 0 até o x crítico, mais o C turbulento, vezes x elevado a 0,8 dividido por 0,8, dentro do intervalo de x crítico até o comprimento L total. Agora, nós já partimos aí por uma parte mais final do nosso cálculo, que nós vamos ter que o nosso H bar turbulento é igual a 1 por x, que multiplica o nosso C laminar dividido por x, né? Lembrando que esses valores eles são constantes, por isso que nós deixamos assim. Quando nós calculamos nesse intervalo aqui de integração, quando eu substituo o x por zero, vai zerar a segunda parte, então por isso que nós não vamos ter uma subtração. Nós vamos ficar apenas com o x crítico elevado a meio, tudo isso mais o C turbulento dividido por 0,8, né? Eu fiz isso porque são valores constantes, como eu já falei. Isso tudo vezes, agora eu vou substituir o L e o x crítico dentro dessa expressão aqui de x e vou fazer a subtração dos dois termos, né? Do intervalo superior menos o intervalo inferior, né? No caso vai ficar x elevado a 0,8 menos x crítico elevado a 0,8. Eu posso organizar ainda mais essa expressão para deixar ela ainda mais simplificada, fazendo a forma de que o meu H barra para a região turbulenta vai ser igual a 1 por x, quando eu faço a divisão, né, de 1 por meio, vai me dar 2C laminar, que multiplica x crítico elevado a meio, mais 1 dividido por 0,8 vai me dar 1,25, C turbulento, vezes essa parcela aqui que permanece igual, né? Que é x elevado a menos 8, menos x crítico elevado a menos 8. Lembrando que essa primeira parte aqui, né, da integral, é semelhante à parte que nós calculamos anteriormente, né? Então, é notória, né, a semelhança. O único termo que vai acrescentar vai ser esse x crítico elevado a meio. Mas, de forma geral, é isso. Então, aqui nós vamos ter uma expressão que vai representar, né, o nosso coeficiente convectivo médio para a região turbulenta, né, da variável x, do início da nossa placa até o final dessa placa, ou seja, até o comprimento total L, né? Então,
A partir dessas definições de integração aí para o coeficiente convectivo médio, nós conseguimos desenvolver uma expressão que justamente representa o comportamento desse coeficiente médio para a região turbulenta. Então, assim, é algo simples, é só se atentar, né, às definições e alguns detalhes que a gente tem que ter, mas no geral é bom e simples, né, de se aprender. No geral é isso, eu espero ter ajudado. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima e bons estudos!